O termo que define sepultura na Bíblia é a palavra kever. A palavra hebraica para definir sepultura é a palavra kever. Está lá em Gênesis 2, Gênesis 23, versículos 6 e 9, Gênesis 49, 30, Mateus 23, versículo 2, Mateus 28, 1. Trata de sepultura. A palavra aí é kever. Não é infernos, Hades, nem Geena, no grego. A palavra inferno, ela não está ligada com a sepultura. Em canto nenhum. Jesus, quando fala lá em Mateus 10, 28, falando do inferno, ele não está falando de sepultura para onde vai o corpo. Ele está falando de um local eterno, lugar aonde vai a alma consciente existindo dentro desse local que é prisão espiritual, que é a prisão da alma, é o local de punição da alma dos ímpios. Não se trata de sepultura, como alguém diz, principalmente os adeptos da sociedade Torre de Vigia, que ensina que não existe inferno como um local de sofrimento eterno. Mas a palavra ensina que existe. O próprio Jesus ensinou isso. Jesus vai dizer a seus discípulos que não temam os homens, porque os homens, o que muito podem fazer é matar somente o corpo e não mata a alma. Jesus vai dizer, temam antes aquele que tanto lança o corpo e a alma no inferno. Ele não está falando de sepultura, ele está falando de cadeias espirituais, local de tormento, inferno. O contexto vai determinar em que sentido a palavra está ligada. Quando a palavra se refere a inferno, a palavra não se refere à sepultura. A palavra se refere ao estado, ao lugar das almas dos ímpios que estão conscientes. O homem não vai ficar inconsciente em nenhum momento. Ele vai estar consciente, sabendo que foi para lá, porque rejeitou a graça de Deus para se salvar. A palavra inferno é mencionada em relação à alma e não ao corpo. Deu para entender? Toda vez que você lê na Bíblia a palavra inferno, observe que ela não está ligada à morte do corpo. Ela está se referindo à alma, o ser real que habita no corpo. Jesus, quando disse lá em Mateus 25, 41, Jesus disse assim: o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, não foi para os homens. O diabo e seus anjos são seres espirituais, são cadeias espirituais, aonde ficam os espíritos rebeldes. E o espírito do homem, o homem vai para lá, não é porque Deus quis, é porque o homem não deu ouvido à palavra de Deus e seguiu a influência de Satanás, que levou o homem a transgredir a lei do seu Criador, a ordenança, a direção, a palavra que o seu Criador deu ao homem. Até hoje os homens estão transgredindo. Olha o que o diabo está fazendo aí na humanidade, levando o homem a viver todos os valores malditos que Deus abomina. O diabo até hoje tem levado muitas almas a transgredir o seu Criador e levando os homens a pensar que quando morrer vai descansar no bom lugar, com a vida, com o caminho que eles estão seguindo. Olha aí o que o diabo tem feito na humanidade, distorcendo os valores da família, distorcendo a comunhão entre o gênero humano, o gênero masculino e feminino, o casamento, distorcendo os valores das regras que Deus deu à família, ao pai, aos filhos, à mãe. Olha aí o que o diabo tem feito os homens viverem: a idolatria, a feitiçaria, o homossexualismo, o feminismo. Tudo isso são práticas que levam o homem a transgredir a ordenança de Deus. E com isso,
O homem está condenando sua alma ao inferno, porque ele vai receber, não é o amor de Deus, é a ira de Deus, é o juízo de Deus, por causa da sua escolha em persistir a andar no erro e não ouvir a voz de Deus, convidando ele a arrepender-se. Deu para entender? O diabo apenas tenta, ele seduz, por isso que o nome dele é diabo, tentador, enganador. É o homem que escolhe. Não é Deus que coloca ninguém no inferno, nem no céu. Deus estabeleceu o caminho, a porta. Ele chama, entra quem quer, vem quem quer. Quem crê será salvo. É quem crê. É condicional. A minha alma estava caminhando dentro de uma eternidade sem Deus, há 18 anos atrás. Mas eu passei a ouvir a palavra. Eu passei a dar atenção à palavra. O Espírito de Deus encontrou espaço no meu coração. Ele me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E a partir desta convenção, eu entendi que todo o prazer que eu vivia na minha vida pecaminosa, sem submeter-se à vontade de Deus, era um prazer momentâneo, que me levava a sofrer uma eternidade de juízo. E eu temi. Eu disse, eu não quero ir para o inferno. Eu quero ir para o céu. E se para eu ir para o céu, Jesus é o caminho, eu tenho que andar nele. Para eu ir para o céu, Jesus é a porta, eu tenho que entrar nela. Para eu andar no caminho do céu, eu preciso negar, renunciar, me arrepender e se converter. Eu me arrependi, eu me neguei, continuo me negando, eu continuo renunciando o desejo que ainda vem em mim para viver prazer nesse mundo que não agrada a Deus. Eu estou perseverando. Enquanto aqui estiver, eu tenho que ser prudente, perseverar, negar, renunciar, me manter me fortalecendo na vontade de Deus, andando na palavra dele, para que no final da minha fé eu encontre a salvação da minha alma. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Foi o que Jesus disse. A alma de todo ser humano já está condenada ao inferno. Precisam crer em Jesus para que recebam a remissão dos pecados e sejam absolvidos do juízo. Só Jesus é quem nos garante isso. Não é religião, não é obra boa, não é obra de caridade, não é karma, não é penitência, não é boas obras, não é obra social, não é vida religiosa. É Jesus Cristo para todo aquele que nele crê. Não entrará em condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Cuidado, o inferno não é a sepultura. Quando você morrer, o que vai para a sepultura é o seu corpo. Mas a sua alma, que é você, o ser real, parte para a eternidade, ou com Deus ou sem Deus. Provérbios, capítulo 15, versículo 24. Ao entendido, o caminho da vida é para cima, para se desviar do inferno que está para baixo. Não é a sepultura, está para baixo, além desta terra que nós pisamos. Cadeias espirituais. Então, nós temos que aprender isso, gente. Olha o que Pedro, aliás, vai dizer na sua segunda carta, capítulo 2. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 4. Vamos ler a palavra. Vamos ler a palavra. Segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, no versículo 4, Pedro vai dizer assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançados no inferno, não é na sepultura. Os anjos não estão na sepultura. Os anjos caídos
são seres espirituais. Eles não estão na sepultura inconsciente. Eles não foram aniquilados. Eles não deixaram de existir. Observe o texto. Observe a leitura. Observe o que diz as Escrituras. Estou lendo a segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. É o que diz Hebreu, em referência aos homens. Depois da morte, segue ao juízo. Vão para esse lugar, estão reservados para o juízo. Todo aquele que morre sem Jesus, a sua alma não vai para um bom lugar, não vai para um descanso lá no céu. Não adianta penitência, não adianta sacrifício, não adianta extremaunção pela alma de quem morreu, porque salvação na alma, descanso na alma, paz na alma, o céu só vai à alma de quem creu em Jesus. Não é de quem foi devoto, dedicando sua vida, escravizando-se dentro de uma religião, nas suas crenças, nos seus dogmas. Nada disso serve para com Deus. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Isso quer dizer, ninguém vai ter vida eterna. Ninguém vai para o céu. Ninguém vai ter vida com Deus se não for por meio de Jesus. Os religiosos estão enganados. Cada um defende sua religião, achando que o caminho para Deus é as suas religiões. Mas a Bíblia não ensina isso. O próprio Jesus vai dizer, eu sou o caminho. A verdade de Deus não está dentro de religião. Jesus vai dizer, eu sou a verdade. A vida com Deus não está dentro de devoção, de prática, de usos e costumes, dentro de religião. Jesus disse, eu sou a vida. É muito interessante isso. É muito importante a gente ser instruído pela palavra. E aqui você está sendo instruído com a exposição da palavra de Deus. Então, o inferno não é a sepultura.